Desde antes do nascimento, possuímos uma grande conexão com os sons, e a audição é o primeiro dos sentidos a se desenvolver por completo. Os sons, quando harmônicos, causam ressonância conosco e um bem-estar, enquanto sons dissonantes podem nos causar perturbação, aflição e até irritação. Cada vez mais, a vida moderna está repleta de barulho e agitação, e o comunicar-se com harmonia que resulte em bem-estar é uma arte que poucos dominam. A maneira como nos comunicamos define o tipo de relacionamento que estabeleceremos com as pessoas à nossa volta e a qualidade do nosso convívio. A comunicação é a base das relações interpessoais. É uma das maneiras que podemos prestar o amparo assistencial e um esclarecimento evolutivo. E é por meio da comunicação oral, por meio da voz e da fala, que hoje trago para vocês essa palestra sobre esse tema tão simples e complexo ao mesmo tempo. Olá, sejam muito bem-vindos à plataforma digital da ACIPEC, a Associação Internacional Independente de Pesquisas e Estudos fundamentado na Conscienciologia, uma instituição universalista, sem fins lucrativos e sediada em Jundiaí, São Paulo. Eu sou Thalma Siqueira, pesquisadora da consciência multidimensional e aproximadora da técnica energética grupal APROCIM. Caso você ainda não conheça a técnica energética APROCIM, vamos lá conhecer um pouco? A APROCIM é um conjunto de atividades de assistência energética planetária grupal, onde você pode ser assistido energeticamente, mas principalmente pode contribuir na assistência aos seus entes familiares, às pessoas que já deixaram a vida física e ao nosso orbe planetário. Caso você queira saber um pouco mais a respeito dessa técnica energética grupal APROCIM, você pode acessar as diversas plataformas da ACIPEC na internet, acessando o nosso canal no YouTube, seguindo-nos no Facebook e no Instagram. E também acessar o nosso site, o site da ACIPEC, onde você encontrará informações importantes da APROCIM, assim como variados cursos oferecidos pela ACIPEC na plataforma EAD. E antes de abordar o tema principal, precisamos conhecer ou rever, para aqueles que já conhecem, algumas premissas relativas ao paradigma consciencial, pois essas premissas conscienciológicas são a base que fundamentam o assunto que iremos desenvolver nessa palestra. E para começar, é importante salientar que a conscienciologia tem como premissa o princípio da descrença. Portanto, é necessário que você experimente, sinta suas próprias sensações, descubra por si mesmo, tenha suas próprias vivências, porque só assim você poderá ter suas conclusões e comprovações. Dessa maneira, a consciência poderá agir com maior discernimento. Não acredite em nada, nem mesmo naquilo que eu lhe informarei aqui. E o que é a consciência? A consciência somos todos nós. Ela também é conhecida por ego, self, essência do ser humano, individualidade, ou ainda por outras linhas de conhecimento de tradições espiritualistas, como alma, espírito e várias outras denominações. Mas o que é conscienciologia? Conscienciologia é o termo que foi proposto publicamente em 1981 pelo médico e pesquisador brasileiro Valdo Vieira para definir a nova ciência dedicada ao estudo da consciência.
Passemos, então, para algumas bases e conceitos conscienciológicos. Holossomática. A conscienciologia admite a existência de vários corpos ou veículos de manifestação da consciência, os VMCs, vibrando numa frequência diferente e ocupando um lugar diferente nas mais variadas dimensões existenciais. Como podemos observar na gravura, o corpo físico ou soma está adormecido. Quando dormimos, nosso psicossoma se afasta do corpo físico que fica ligado a este pelo cordão de prata. Ao redor do soma e do psicossoma, podemos perceber um campo energético que é o energossoma. Ele energiza esses dois corpos ou veículos de manifestação da consciência. Nossa consciência pode ainda se projetar no mental soma, ficando ligado ao psicossoma pelo cordão de ouro. Não é muito frequente, mas ocorre. Então, estes são os veículos de manifestação da consciência. Outro conceito é o da multidimensionalidade. A conscienciologia admite a existência e estuda com maior profundidade as várias dimensões intrafísica e extrafísicas, onde a consciência, que somos todos nós, pode manifestar os seus pensamentos, seus sentimentos e energias, formando aí o acrônimo PENSEME. Usamos esse acrônimo PENSEME para simbolizar a ação da consciência que pensa, que gera sentimento e que exterioriza a energia. São as nossas ações no dia a dia. É como a consciência se manifesta. Outros conceitos são estado consciencial extrafísico, consciex. É quando o corpo biológico já foi desativado, passando pela morte física do corpo, ou seja, houve o descarte da matéria, e agora se manifesta apenas na dimensão extrafísica. É a consciex. O estado consciencial intrafísico, a consim, somos nós, porque possuímos um corpo biológico que não passou ainda pelo descarte do corpo físico e atua na dimensão intrafísica. E temos o estado consciencial projetado, como vimos na holossomática, que corresponde ao estado da consciência em projeção fora do corpo físico, em caráter temporário, onde os seus veículos de manifestação da consciência estão desconhecidos. E vemos aqui a bioenergética. A conscienciologia aceita e estuda as formas de energias vitais, resultante da manifestação do pensene, da consciência, voluntária ou não, e suas interações nos relacionamentos interconscienciais. Temos a energia imanente, o EI, que é a energia primária, que permeia tudo que existe. As plantas, os minerais, a água. E temos a energia consciencial, EC, que é a energia imanente com as manifestações gerais do pensene da consciência. Outro conceito é o da multiexistencialidade. A conscienciologia reconhece e estuda a série de vidas intrafísicas e extrafísicas, alternadas e sucessivas, que a consciência vivencia em sua jornada evolutiva. Nós entendemos que todos já vivemos diversas existências e que ainda viveremos outras mais, sempre em busca de um crescimento consciencial cosmoético. E cosmoética é a ética cósmica. Pode ser entendida como o amor e o respeito universais. Cada pessoa vive de acordo com as suas percepções e isso faz com que ela seja responsável pelas suas ações. Então, devemos agir de modo lúcido, sabendo que a consciência deve portar-se de modo ético,
em todas as suas atitudes e falas. Bem, então vamos lá ao nosso assunto principal? Hoje vamos falar a respeito da voz, da fala e da harmonização do ser, uma abordagem transpessoal e conscienciológica. Falar bem e com uma boa voz não se refere apenas a uma questão mecânica. Por trás disso, especialmente de uma voz e fala harmônicas, está o equilíbrio de uma consciência no seu pensar e no seu sentir, ou seja, no expressar de sua personalidade. Mas qual a diferença entre voz e fala? E o que seria linguagem falada? A voz é o som produzido pelo ar, lançado nos pulmões, na laringe, fazendo vibrar as pregas vocais, conhecidas como cordas vocais. É aquele som que modulamos as palavras ou canto. Já a fala é um som articulado e moldado pela garganta, dentes, língua, bochechas e lábios. É a atividade linguística que realizamos por meio dos sons produzidos pelo aparelho fonador a fim de significar a linguagem. A fala é o modo oral de transmitir mensagens por meio de toda uma coordenação neuromuscular, produzindo sons e unidades linguísticas que são os idiomas. A linguagem é o processo de elaborar, formular, compreender e interpretar uma mensagem. A linguagem é o conteúdo. Falar é significar, é dar a entender o conteúdo. Então, a rigor, para que existiria a linguagem? Na verdade, a linguagem existe para que as pessoas possam relatar a história de suas vidas, eventualmente mentir sobre elas, expressar seus desejos e temores, tentar resolver problemas, avaliar situações, influenciar seus interlocutores, planejar ações. A grande importância desses elementos conjuntamente, a voz, fala e linguagem, é a comunicabilidade entre as consciências. Sendo você capaz de falar mais de uma unidade linguística, um idioma, aumenta sobremaneira o seu universo comunicativo com outras pessoas. E para que a linguagem oral ocorra, é necessário usar a voz. A voz é uma das extensões mais fortes da nossa personalidade, e se aguçássemos nossos sentidos, reconheceríamos que essa extensão é mais profunda em sua dimensão não verbal do que na verbal. A nossa voz mostra muito quem somos, os aspectos da nossa individualidade consciencial, como estamos emocionalmente neste atual momento e contexto evolutivo. A voz exterioriza energeticamente o que pensamos, o que sentimos, evidenciando as nossas emoções e intenções pensênicas. Ou seja, o pensene expressado pela fala
interfere no cognitivo de quem externa a voz, alternando o estado emocional e até mesmo repercutindo na disposição somática. Esse é o foco de nossa abordagem: a voz, a fala e a harmonização do ser. O ato de se comunicar deve ser usado de forma evolutiva. É pela voz e a fala que podemos externar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, expressando a nossa individualidade, ou seja, nossa energia consciencial. A nossa voz, assim como as nossas impressões digitais, nos identificam individualmente como uma consciência intrafísica nesse plano dimensional da vida. Por isso, em diversos países existe banco de dados vocais para pessoas que cometeram crimes e foram presas, porque as características faciais podem ser modificadas, mas a voz sempre terá as marcas inigualáveis de um indivíduo. Nem mesmo gêmeos univitelinos têm a voz igual, parecidas, mas não idênticas. A voz está no meio do caminho entre a cabeça e o coração. Nela se encontra o que pensamos e o que sentimos. A voz pode ser agradável ou não em diferentes grupos sociais ou culturais. A voz humana causa impressões emocionais ao ouvinte e comumente é dito: como se diz uma coisa é mais importante do que o que foi dito. Como falado pelo rei Frederico II, as palavras podem ferir mais que punhais, e o tom mais que as palavras. Os sons que produzimos de forma espontânea para exprimir sentimentos como tristeza, raiva, vergonha, dúvida, surpresa, alegria ou calma, são muito mais do que apenas sons e dizem muito mais sobre aquilo que estamos pensionizando, exalando em forma de bioenergias. É como se não fosse necessário contar tudo tintim por tintim, porque tal como o olhar, também as nossas expressões vocais são um espelho da alma. A emoção atravessa todas as instâncias do nosso ser e ela repercute numa resposta fisiológica, somática. Uma das maneiras que percebemos essa emoção é na respiração. A respiração está intrinsecamente relacionada com a nossa voz e com a fala. Perceba quantas vezes nem precisamos ver o rosto de uma pessoa para entender o estado de ânimo do nosso interlocutor. Como tantas vezes percebemos o emocional de outras pessoas ao telefone. É o que denominamos de acoplamento áurico. E isso ocorre porque a voz carrega consigo todas as bioenergias impregnadas na fala da consciência interlocutora. E quanto mais profundo o acoplamento, mais será a assimilação das bioenergias que trafegam a carga informacional transmitida na conversa. Alguns pesquisadores da fala, que estudam as emoções e as reações neurológicas, perceberam que os sons da fala, carregados de raiva, geram atividades no cérebro que duram mais tempo que qualquer outra emoção, sugerindo que os neurocondutores cerebrais prestam atenção especial para os sinais na frequência da raiva. O autor, cientista da computação e filósofo Stephen Parham, examinou que as emoções negativas na forma de queixa, seja ela verbalizada pela própria pessoa, tanto quanto pelas outras pessoas ao redor, afetam diretamente o cérebro e o corpo, gerando uma série de ações, promovendo um estado vibracional negativista no ouvinte. A teoria de Parham sugere que a negatividade
assim como o ato de reclamar altera fisiologicamente a estrutura e a função da mente humana. Segundo a pesquisa, determinados tons da voz são impressos em nossas memórias e catalogados, podendo causar bem-estar, segurança ou até mesmo mal-estar, medo, entre outros. O tom da voz pode precipitar um mal-entendido. Fala-se uma coisa e, no entanto, o significado é outro. O falar envolve a emoção, e a emoção colore a voz bioenergeticamente. Conforme vimos no acrônimo PENSENE, os pensamentos geram emoção, e essa emoção repercutirá um padrão vibratório específico. E fisiologicamente, as cargas químicas cerebrais acionam neurotransmissores que afetam órgãos e sistemas do nosso corpo físico, somático. Essas repercussões fisiológicas e bioenergéticas refletem nos vórtices energéticos, conhecidos como chakras, distribuídos em nosso corpo energossomático, veículo de manifestação consciencial responsável pela assimilação das bioenergias que contribuem e que estabelecerão o padrão de nossa energia consciencial. Os dramas e traumas vivenciados pelas nossas consciências ao longo de múltiplas existências, na nossa multiexistencialidade, são marcas indeléveis que caracterizam a holobiografia de cada consciência ressomada nesse orbe planetário. A voz de cada pessoa traz a sua própria marca registrada consciencialmente, com nuances próprias adquiridas pela consciência. Então, como vimos, sob o enfoque do paradigma da psicologia transpessoal e da fonoaudiologia, a nossa voz expressada pela fala está intrinsecamente relacionada às nossas emoções. Porque a voz e a fala são instrumentos individuais que usamos para nos expressar. Você, que é o dono da voz, pode ou não gostar dela, mas essa identidade vocal que possuímos, na verdade, não tem relação com a qualidade fisiológica de nossa voz, mas sim com o nosso estado holossomático, seja ele homeostático ou patológico. Ou seja, para uma voz fluir límpida, pura e harmônica, é necessário que haja uma perfeita integração pensênica, pensamentos, sentimentos e emoções com as nossas ações. A integração do ser no paradigma transpessoal, que transcende o ser como uma consciência puramente física, biológica, engloba pressupostos de extrema importância na ortocomunicabilidade entre consciências. Afinal, assim como há comunicação num estado consciencial vígil, ou seja, acordado, também ocorre num estado projetado, fora do corpo. A ortocomunicabilidade é a qualidade, característica ou efeito no ato comunicativo interassistencial e evolutivo da consciência, homem ou mulher, ao expressar-se por intermédio de mensagens cosmoéticas fundamentadas na ortopensenidade. Não é usando palavras eruditas que fará com que uma comunicação seja proveitosa, interassistencial ou evolutiva. A teática da escuta ativa entre os seres é uma maneira de se comunicar assistencialmente, despertando nos interlocutores respeito mútuo e crescimento evolutivo. Por exemplo, uma singular conversa coloquial pode ser uma tarefa de esclarecimento interassistencial e evolutiva. Pronunciar bem as palavras,
A forma como você se expressa ajuda na comunicabilidade. A mensagem tem que ser significativa, mas o tom da voz, o conteúdo, a simpatia, que é a energia que você joga, tudo conta na intercomunicabilidade entre as pessoas. Cada pessoa tem sua personalidade, construída ao longo da multiexistencialidade, tem sua própria maneira de ser, de falar e de ouvir. Uma comunicação cosmoética precisa ser empática. E para isso, não é necessário haver concordância com a verdade relativa que é comunicada. Assim, a comunicação falada tem um papel muito importante nisso e tem o potencial de ser percebida como geradora de conflitos interpessoais. Na dimensão intrafísica que vivemos, a fala necessita da voz para que a comunicação oral seja efetiva. Claro que existem outras maneiras de se comunicar e expressar os pensamentos. Quando estamos num estado projetado, por exemplo, podemos ouvir vozes na mente, como mensagens de outras consciências. Será que ouvimos uma voz ou apenas conseguimos interpretar uma mensagem através de um código linguístico mental somático? As palavras faladas têm uma significância muito maior do que o imaginado, pois a voz e a fala estão impregnadas por energias, qualificadas pelos nossos pensamentos e sentimentos, o pensene. Vamos agora assistir um experimento conduzido em uma escola que demonstra bem essa questão do pensene. You're a mistake. You're useless. You're not even green. You look rotten. Are you really even alive? I like you the way you are. Seeing you blossom makes me happy. You're making a difference in the world. You are beautiful. I brought them here to see the plant. I was like, a plant is getting bullied. Like, it's not normal. I think it's an excellent project. To have something tangible that they can actually physically be a part of is, I think, going to be very powerful. As the weeks passed, I started noticing that the one that was being bullied started kind of to droop. While the plant that was being complimented, it was flourishing and beautiful. It's raised the profile massively of different forms of bullying and the effects that bullying can have on people. If it affects a plant, it can definitely affect other people. Então, podemos perceber claramente no experimento o poder das palavras, da voz e da fala e as bioenergias direcionadas às plantas, certo? Bom, isso ocorre porque sempre que pensionizamos, nós produzimos algo físico, gerando frequências que harmonizam ou desequilibram a dimensão energética à nossa volta. Vocês já pararam para refletir que pensamos por imagens, palavras e cores? Pois é. E é por isso que é
tão importante ter uma comunicação evolutiva e cosmoética. Saber usar a voz e a fala de maneira harmônica é conseguir integrar-se como uma consciência comprometida com a sua própria evolução. É ser transpessoal, ser um cidadão multidimensional buscando o autoaprimoramento pelo meio mais usual, o falar. Então, que saibamos usar a nossa voz e fala para crescermos como consciências e prestar assistência aos que estão em nosso caminho evolutivo. E assim chegamos ao fim da nossa palestra. Espero que vocês tenham gostado e agradeço a oportunidade dessa nossa conversa. Ah, e mais uma coisinha. Aproveito para convidar vocês novamente a acessar as diversas plataformas da ACIPEC na internet, através do nosso canal no YouTube, no Facebook e o Instagram. E se você gostou desse vídeo, vai lá, dá seu like e compartilhe com seus amigos, ok? Então, até uma próxima oportunidade e beijos de luz.